na Band News FM. 9h45, bom dia, Murilo Rocha. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Olá, Murilo. Bom dia, ouvinte da Band News, né? Esses casos de escolas envolvendo menores, né? A gente tem noticiado muito, inclusive, Sinine, Luciana e ouvinte, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de divulgar. Claro que a gente tem que noticiar, é nossa função, é nossa missão, né? Mas também tem que ter muito cuidado com a preservação dessas identidades, das crianças vítimas e também das acusadas de agressão. São crianças no ambiente escolar. É muito fácil quando a gente às vezes dá o nome da escola e tal, das pessoas saberem quem são essas pessoas e tal, e sofrem uma nova, né, perseguição, às vezes ficam manchadas com esses casos para o resto da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Acho que não podem ser ignorados, mas a gente também tem que saber qual que é o limite, né? Qual que é a importância dessa notícia também na questão, né? Porque talvez a gente precisa detalhar tanto às vezes, né? Eu estou fazendo um questionamento mesmo, porque é uma dúvida que eu me coloco toda vez que ocorrem esses casos, sobre o risco de exposição e talvez de um dano tão grande ao já sofrido ali pela vítima da violência, no caso. Agora, é claro que essa questão, é interessante, é bom a prefeitura entrar nessa discussão, ainda mais se trata de uma escola municipal, no caso, mas é fundamental pensar políticas públicas para reduzir, para conscientizar. Isso passa por também trazer as famílias para essa discussão, né? Não adianta também ficar só dentro da escola, né? A escola é apenas o reflexo do que está ocorrendo também fora ali dos muros do ambiente escolar. Então acho que precisamos discutir esse assunto, mas sempre com cautela, para a gente não expor, né, mais uma vez as vítimas. Agora, o assunto que eu queria trazer hoje na discussão, Sinine, Luciana e ouvinte da Band News, é o seguinte: a Câmara de Vereadores aprovou ontem um projeto da Fernanda Altué, vereadora do Novo, inclusive candidata à reeleição, que limita o valor das contrapartidas para empreendimentos em Belo Horizonte. Olha que curioso isso, né? Segundo ela, segundo o projeto que foi aprovado, só 7 votos contrários, mais de 30 a favor, se eu não me engano aqui na contagem. Esse projeto prevê, vamos supor que se você, Luciana, fez um investimento numa obra aqui de 100 milhões Sim. de reais, o valor máximo que a prefeitura pode exigir de você é 5 milhões de contrapartida. 5%. Sim, muita gente, o argumento da vereadora é que o empreendedor já faz muito ao empreender e não pode ser, né, sobrecarregado aí no valor dessas contrapartidas pela prefeitura, senão seria um desestímulo aos investimentos na cidade e tal. É interessante o argumento da vereadora. Acho que realmente a cidade precisa de fomentos para investimentos, para se desenvolver. Agora, por que 5%? Qual que é o cálculo desses 5%, né, para limitar o valor? Isso eu acho um perigo, essa limitação, criar esse teto, essas contrapartidas. Eu vi os vereadores, os 7 que votaram, 2 deles eu li o argumento deles, falando realmente desse perigo, né, que isso prejudica a cidade, porque tem empreendimentos e grandes empreendimentos que às vezes precisam de contrapartidas gigantescas mesmos. Nós vamos pegar, e o mais grave que eu acho é que esse projeto, e aí que é a gravidade desse projeto, e presta atenção, eleitor, porque tem tudo a ver com a eleição, ele nasce no bojo dessa discussão da Arena MRV, construída pelo Atlético. Esse é o contexto que esse projeto nasceu. Foi criada uma CPI de abuso de poder econômico para investigar isso, e esse projeto nasce dessa discussão. Segundo os vereadores, o ex-prefeito Alexandre Calil teria perseguido os empreendedores, né, os da Arena MRV, falando claramente aqui, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, que hoje são donos do Atlético. O Calil teria perseguido eles por uma desavença relacionada à gestão de Atlético, uma rivalidade dentro do clube que descambou para o lado político também, a gente sabe. Hoje há projetos políticos distintos também, disputa entre eles. Então, esse projeto nasce aí, nesse contexto da Arena MRV, que há uma discussão, né? Houve uma discussão se a prefeitura cobrou contrapartida de mais ou de menos. O fato é que várias das contrapartidas, primeiro que os construtores concordaram com todas, foram todas assinadas.
E eles não cumpriram várias delas. Várias. Cadê a passarela que ia atravessar lá a Via Expressa? Cadê as alças do anel? Então, assim, é uma discussão meio inócua. Fizeram algumas contrapartidas, mas outras não fizeram. E houve essa discussão. O mais só que eu acho grave aí, Sinine, eu falo para o eleitor, nós estamos falando dessa ferramenta que chama Divulga Cande. É isso que eu ia falar agora, eu tô com ele aberta, desde o começo, tá aqui na minha frente. nós estamos desde o começo falando dessa ferramenta, eu acho isso grave. Aí você vai buscar lá, Fernanda Altué, candidata à reeleição vereadora. Ela recebeu R$200 mil do empresário Rubens Menin. Tá na minha frente aberta. É assim, sabe? As coisas começam a ficar muito explícitas, escancaradas. Você tem que falar isso, me desculpe. A hora que eu li essa matéria, outra eu fiz isso. Primeira coisa que eu chamei a atenção, eu entrei lá e falei, vai, engraçado, Fernando, vou ver aqui quem que ela tá recebendo dinheiro. Ela recebeu R$286 mil. 58,74% de tudo que ela recebeu. Exatamente. Mais de quase 60% de ela recebeu 200 e quanto aí, que é o total? É 200 redondo. Não, total, que ela recebeu 286 mil, se eu não me engano, é isso? Peraí que eu tô fazendo que ela recebeu. Aqui, aí você vai ver, desse valor que ela recebeu, R$200 mil é do empresário Rubens Menin. 280 mil, 60%. Exato, 200 mil vem do empresário Rubens Menin. Não tem nenhum crime nisso, tá, gente? Não tem nenhum crime. Nós estamos falando a doação eleitoral legítima, ele empresário pode doar, mas aí vem a vereadora e me taca esse projeto que a gente tem que começar a pensar, né? Como diz, ligar Lé com Cré aqui, é impossível não fazer essas conexões numa discussão tão importante para a cidade. É e impossível. A justificativa é a melhor. Nós, empresários, coitados. Exato, eles assim, já fala assim, não, os empresários já estão fazendo muito. Eu vou pegar um exemplo antigo aqui que eu acompanhei de perto. Eu trabalhei muitos anos da minha vida no jornal O Tempo, que é localizado na Avenida Babita Camargos, em Contagem. E tem o cruzamento ali da Babita Camargos com aquela avenida principal lá, me faltou lá o nome lá de baixo, que passa ali embaixo. Tem um cruzamento super movimentado, onde tem uma rotativa antigamente, nem tinha... Teleférico? Ali já é outro nome, logo né? embaixo, aqui a primeira ali, aquela principal de Coimbra, João César de Oliveira. Tem o cruzamento ali da Babita. E antigamente, no início dos anos 2000, tinha uma rotatória. Aí o shopping foi instalar lá, Itaú Power Shopping foi ali instalar um grande empreendimento, e foi exigida uma contrapartida. Ele acabou com essa rotatória e encheu de sinal naquele cruzamento. Vai ver o trânsito lá hoje. Vai ver o trânsito, essa contrapartida, se foi bem pensada, se foi bem dimensionada. A resposta é não. Tinha que ter sido uma contrapartida muito mais. Tinha que ter feito um viaduto, uma trincheira ali. Tinha que ter sido uma outra solução, muito mais ousada e muito mais cara para um shopping que ganha muito dinheiro ali. Mas foi uma solução tacanha na época. Então, assim, esses empreendimentos, eu não estou falando de Arena MRV agora, estou falando lá de Contagem. Me vê a Arena MRV na cabeça agora. Mas estou falando do shopping e tal, lá de Contagem, quando ele foi construído. Eu presenciei isso, porque eu passava ali diariamente. E foi uma contrapartida tacanha, pequena, para um empreendimento que lucra milhões todos os anos. E não tem problema ele lucrar milhões, mas ele teria justamente, por ser um empreendimento que causaria um impacto gigantesco no trânsito já carregado daquela região, deveria ter se pensado uma solução maior. Aí agora se cria esse projeto em Belo Horizonte para limitar o valor de contrapartidas. Belo Horizonte, que tem áreas aqui de mineração, por exemplo, nós estamos falando aqui de Serra do Curral. Olha o perigo de você limitar contrapartidas, por exemplo, o investimento de uma mineração. Aqui nós estamos discutindo se minera ou não na Serra do Curral. Se você for limitar a contrapartida para uma mineradora, por exemplo, que causa um impacto ambiental gigantesco. Então, olha como é perigosa essa discussão. E volto a falar, o eleitor tem que olhar isso, quem está bancando quem. Esse projeto é o interesse de quem? Por que tem esse projeto? E não é só Menin que está na lista de doadores de engenharia, não. Tá? Tô olhando um por um aqui, tem mais. Não, sim, eu não tenho dúvida. Assim, e como eu disse, doações são legítimas, né? A lei permite. A legislação, porque tem gente que reclama de recurso público e é uma discussão. Será que a doação... Será que dinheiro de campanha tem que ser só público? Será que tem que entrar o privado? Porque quando entra o privado, começa a levantar essas discussões, né? Você está legislando, atendendo quem? Que grupo está financiando? Com qual interesse? Se o dinheiro é público, a gente até pode falar, desperdiça dinheiro público com campanha, né? Mas pelo menos não há ali, em tese, esse interesse privado. Então me chama a atenção esse projeto. Tem que ainda, né? O executivo tem que sancionar, mas me chama a atenção. Acho que realmente contrapartidas têm que ser pensadas e tem que ser pensadas de acordo com cada empreendimento, gente. Se eu for construir um estádio na Praça 7,
eu vou ter que fazer uma contrapartida gigantesca. Talvez vai ter que ser maior que 5% do valor da obra. Talvez vai ter que ser mesmo, porque vai inviabilizar a cidade. Então, assim, tem que ser pensada caso a caso. Claro que podem existir casos que há abuso de poder econômico, abuso do poder, né, da prefeitura. Não descarto essa possibilidade, às vezes, de contrapartidas exageradas para resolver problemas. Por exemplo, nesse caso do Atlético, se questionou muito a questão que, entre várias contrapartidas, exigiu-se a construção de um posto de saúde. E concordou-se, mas não se construiu esse posto de saúde até hoje. Aí a vereadora até falou no argumento que não cabe ao empreendedor construir posto de saúde, cabe ao município. Mas se está lá, ok, é uma discussão razoável, vamos lá, beleza, talvez realmente o posto de saúde. Agora, isso foi levado em conta pelo impacto que o estádio vai causar naqueles bairros ali. E aí se pensou como uma solução discutida com moradores a construção de um posto de saúde. Eu, nesse argumento do posto de saúde, até concordo em parte com ela. Acho que realmente talvez fugiu-se ali, mas foi na época, não se questionou isso lá atrás, foi se acordado. É claro, o clube queria construir estádio, acabou concordando, mas é uma discussão que tem que ser feita. Realmente, será que um posto de saúde era uma contrapartida razoável? Talvez pra que não. Assina? Pra Sim, que não, concorda? sim, talvez não fosse uma contrapartida razoável. Ok, mas várias outras eram muito importantes para ali e não foram feitas. Então, mas voltando ao início da discussão, não concordo com essa limitação de teto, que acho preocupante. Tem que ser investimento a investimento. E outro viés dessa coluna, outra ideia que eu queria abrir essa discussão aqui, é a gente olhar quem financia quem nessas campanhas. A gente olhar, eu estou falando isso desde o começo, é uma ferramenta importante. Né? E ontem, na hora que eu li essa notícia, foi automático para mim. Eu fui lá digitar o nome da vereadora de curiosidade, né? Para ver quem está financiando a campanha dela. E aí, né, assim, eu já fui, assim, né, acho que, né, não deu outra. Então, assim, e se você vê de outros vereadores também e tal, mas essa ficou tão claro, a defesa, né, quase que passional, venal do projeto, com a correlação com a doação, que causa um estranhamento. Volto a falar, não estou falando que há nenhum crime nisso, não há nada, mas são práticas que têm que ser transparentes, a gente tem que trazer a público, né? As pessoas têm que saber quem que os vereadores estão legislando também, o que eles estão fazendo, quem está doando. Essa transparência é fundamental.